Quantas vezes você já esteve num lugar, mas não estava de verdade ali? O corpo no presente, a mente no passado, remoendo uma frase, um erro, uma perda, uma humilhação, ou então a mente no futuro, correndo na frente, criando cenários, antecipando rejeições, inventando desastres. Como se pensar fosse um jeito de controlar. Mas aqui vai uma verdade dura e libertadora. A maior parte do sofrimento humano não vem do que está acontecendo, vem do que a nossa mente insiste em reviver, ou do que ela insiste em imaginar. E é por isso que o estoicismo não é uma filosofia bonita para postar, é uma ferramenta de sobrevivência emocional, uma disciplina para devolver você ao único lugar onde a vida acontece agora. Porque a vida não acontece ontem, e a vida não acontece amanhã. A vida acontece neste exato instante. E ele está passando. Você já percebeu como a mente é uma máquina de sequestro? Ela sequestra sua atenção e te transforma em refém. Refém do que foi, ou do que pode ser. E quando isso acontece, você perde duas coisas ao mesmo tempo. Perde o presente e perde a paz. Os estoicos entendiam algo que hoje a gente esquece com facilidade. Você não controla os acontecimentos. Você controla a forma como responde a eles. O passado já te levou. O futuro ainda não te deu nada. O presente é o único lugar onde você ainda tem poder. E é por isso que Epicteto dizia: em essência, não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento prolongado, muitas vezes, é uma narrativa. E a narrativa nasce quando você pega um fato e vira um filme. Eu errei. Vira eu sou um fracasso. Ela me deixou. Vira ninguém nunca vai me amar. Eu fui humilhado. Vira eu não tenho valor. Eu perdi dinheiro. Vira minha vida acabou. Você percebe? O fato é pequeno. O filme é gigantesco. E o filme sempre passa fora do presente. Ele passa na mente. Viver no presente no estoicismo não é ignorar o futuro. Não é viver sem responsabilidade. É viver com lucidez. É olhar para a vida e dizer: eu vou fazer o que é certo agora. E vou aceitar com dignidade o que vier depois. Porque o futuro é um território que você não pisa. Você apenas imagina, e muitas vezes você imagina do pior jeito possível. Ansiedade é isso. É tentar viver amanhã hoje. É pagar com medo um boleto que talvez nem exista. E o passado? O passado é um professor. Mas pode virar um carrasco. Você pode aprender com ele. Ou pode ser esmagado por ele. E o que define isso é uma decisão. Você vai usar o passado como treino ou como sentença. Os estoicos treinavam a mente como se treina um músculo. Eles sabiam que a mente não se disciplina sozinha. Ela te puxa, ela te engana, ela te acelera, ela te sabota. E por isso, a prática estoica é prática mesmo. É todo dia, e eu quero te fazer uma pergunta simples menos, mas que pode te acordar neste momento. On the book está não onde seu corpo está, onde sua atenção está. Porque a atenção é vida. E se você perde sua atenção, você perde sua vida em parcelas. Tem gente que vive 10 anos sem estar presente um único dia. Vive no automático. E quando percebe, o tempo virou poeira. Marcos Aurelius Imperador. Com guerras, responsabilidades, pressões, poderia ter todas as desculpas para viver fora de si. E mesmo assim ele escrevia lembranças para ele mesmo, como quem puxa as rédeas da mente. Volte. Volte para o agora. Volte para o que depende de você. E o que depende de você agora. Depende de você a sua intenção. Depende de você a sua postura. Depende de você o que você alimenta na mente. Mas o mundo te oferece alimento emocional tóxico o tempo todo. Notícias, comparações, ansiedade social, expectativas inalcançáveis. E o estoicismo entra como um filtro. Isso me melhora ou me destrói? Porque nem tudo que você sente é verdade. E nem tudo que você pensa merece ser obedecido. Existe um tipo de pensamento que parece urgente, mas é só barulho. E existe um tipo de silêncio que parece vazio, mas é cura. Viver no presente
é reaprender a habitar o próprio corpo. Reaprender a sentir o chão, a respirar sem correr, a olhar sem pressa e, principalmente, reaprender a separar o que aconteceu do significado que você colocou. Porque o sofrimento insiste em te convencer de que você é o seu passado. Mas você não é o que aconteceu com você. Você é o que você decide fazer com o que aconteceu. A pessoa que te feriu, talvez, siga a vida. O tempo segue. O mundo segue. E você fica preso num capítulo. Não é justiça. É prisão. E aqui está uma das maiores verdades estoicas. A vida é curta demais para ser vivida duas vezes. Uma na dor de ontem, outra no medo de amanhã. Você não precisa negar o passado. Você precisa encerrar o domínio dele sobre você. Você não precisa controlar o futuro. Você precisa parar de se ajoelhar para ele. O presente é humilde. Ele não grita. Ele não te assusta. Ele só pede uma coisa: presença. E presença é coragem. Porque estar presente significa encarar a realidade como ela é. Sem fuga, sem anestesia, sem fantasia. Significa aceitar que você não tem controle total. E, ainda assim, agir com excelência. E essa é a elegância do estoicismo. Não é uma promessa de vida perfeita. É uma promessa de mente firme. Agora, deixa eu te dar uma prática simples, estoica, para o dia a dia. Menos, sem misticismo, sem clichê. Quando sua mente correr para o passado, pergunte: isso é útil agora? Se não for, volte para a ação pequena do presente. Quando sua mente correr para o futuro, pergunte: qual é o próximo passo real? Não o próximo medo. O próximo passo. E, então faça. Porque a ansiedade se alimenta de abstração. A paz se constrói com ação concreta. E tem uma frase que resume isso: faça o que é seu. Aceite o que não é. Faça o seu. Sua disciplina, sua honestidade, sua coragem, sua moderação. Aceite o que não é. O tempo, a opinião dos outros, o imprevisto, a mudança. A maioria das pessoas perde a vida tentando controlar o incontrolável e abandona o controlável, que é a própria mente. Você não é obrigado a acreditar em cada pensamento. Você não é obrigado a voltar ao mesmo lugar mental só porque seu cérebro sabe o caminho. Você pode construir um caminho novo, e isso começa com um ato simples: voltar. Voltar para o agora. Voltar para o que está na sua frente. Voltar para o que você pode fazer hoje. Porque o presente é o lugar onde você recupera a dignidade. E agora eu quero abrir um espaço de conversa com você. Se essa mensagem te tocou, comenta aqui embaixo. Qual é a sua maior dificuldade hoje? Lidar com o passado ou com a ansiedade do futuro? Eu leio os comentários, e isso também me ajuda a escolher os próximos temas, do jeito que realmente faz sentido para você. E antes de terminar, deixa eu te lembrar de algo que pode mudar seu dia. Você não precisa vencer o mundo hoje. Você só precisa não se abandonar. Não se abandonar para o passado. Não se abandonar para o futuro. Não se abandonar para o medo. O que você tem é o agora. E o agora é suficiente para começar. Se esse vídeo te trouxe clareza, deixa o like. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve aqui no canal, porque toda semana a gente vai aprofundar o estoicismo de um jeito humano, prático e tocante, para fortalecer sua mente e sua vida. Nos vemos no próximo.